Fala galera, meu nome é Jorge Luiz, sou universitário de fisioterapia. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês de como é que funciona a corrente de baixa e média frequência utilizadas para fortalecimento muscular. Então se você é fisioterapeuta, esteticista ou qualquer outra pessoa curiosa, fica aí que o vídeo já vai começar. Antes de tudo, já dá aquele like pro crescimento do canal. Valeu! Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as correntes de baixa e média frequência utilizadas para fortalecimento muscular. Então tem o FACE, que significa estimulação elétrica funcional, a russa, criada por Cortes, um russo fisiologista, a ALCE, criada por um australiano, comercializada pela Ibramed, e a eletroestimulação neuromuscular, que basicamente são essas três aqui, mas em alguns aparelhos você vai encontrar como esse nome aqui. Então o uso das correntes vem crescendo cada vez mais no mercado, tanto pelos profissionais de fisioterapia da parte estética, com o intuito de melhorar a performance de atletas ou até mesmo melhorar a escultura corporal, que é no caso da estética. As correntes de baixa e média frequências fazem um aumento da força muscular, propriocepção e hipertrofia quando utilizados de forma correta. E como é que acontece essa fisiologia? Basicamente a gente pode dizer que a despolarização da unidade motora é o que nós precisamos para ter uma contração melhor, uma contração mais efetiva. Então quando eu aplico aqui a eletroestimulação, coloco os eletrodos na inserção proximal e na inserção distal de um músculo, parte do estímulo sobe para o córtex, é interpretado pelo giro pós-central, e a outra parte do estímulo ele recruta mais as unidades motoras. Então aqui eu tenho duas unidades motoras para dar o exemplo para vocês. Então tem a unidade motora 1 e a unidade motora 2. Quando eu aplico a eletroestimulação, ele recruta mais. Então esse recrutamento vai agir diretamente na fibra muscular. Se eu tenho um recrutamento muito maior com a eletroestimulação, eu consigo ter uma contração mais específica, uma contração mais eficiente. Aqui eu coloquei a contração muscular para vocês saberem basicamente como é que funciona, a fisiologia bem básica. A gente tem a miosina, a actina de amarela, a tropomiosina e a troponina, que são essas duas bolinhas, uma verde e essa fita azul aqui. E do lado aqui que pousa um íon de cálcio, isso significa que esse íon de cálcio que está pousando em cima da troponina e da tropomiosina, ele separa ela da actina, então faz com que a miosina encoste na actina, e isso gera um encurtamento muscular. Aqui, se vocês perceberem, tem esse verdinho, que é uma molécula de ATP, e um branco que pousa aqui para o relaxamento muscular, que é o magnésio. Então basicamente a contração muscular acontece assim, encurtando o sarcômero e você tendo a contração muscular. Então, para a gente considerar se uma corrente de baixa ou média frequência, ela tem que estar dentro dos parâmetros de uma baixa frequência. Então a corrente de baixa frequência, como fez, ela tem a portadora de 1 Hz a 1000 Hz. Para a gente considerar uma frequência média, essa frequência tem que estar entre 1000 Hz e 10.000 Hz. Então a russa, a ALCE e a eletroestimulação neuromuscular são portadoras de média frequência. E qual é a diferença que isso importa para a gente ou não? Enquanto maior a frequência que a corrente possui dentro dos valores biológicos, significa que ela vai ser mais confortável e mais eficiente. Por que isso acontece? Por conta da impedância. A impedância significa o quê? A impedância é como se fosse a dureza do tecido, é a resistência que o tecido oferece. Então, enquanto maior a frequência que eu utilizar dentro dos valores biológicos, que necessariamente não precisa ser 10.000 Hz, melhor vai ser a distribuição dessa corrente no meu corpo, sendo todas elas moduladas para 150. Então você não consegue colocar na hora da programação do aparelho 1000 Hz, você consegue colocar no máximo 150, que são os valores biológicos disponível para despolarização de um neurônio. Então o que é frequência? Eu já tinha dito na aula de distância para você, que é a quantidade de vezes que acontece alguma coisa, e na fisioterapia, na parte da estética, a eletroestimulação vai ser medida em Hertz, os pulsos em micro ou milissegundos e a intensidade em miliampere. O FACE ele possui uma portadora de 150 Hz, pulso em micro, e a intensidade em miliampere. A russa possui uma portadora de 2500 Hz modulada para 150 Hz, pulso em micro, e a intensidade em miliampere. A ALCE você pode estar vindo utilizando 1000 Hz ou 4000 Hz, modulada para 150, pulsos em milissegundos com uma unidade maior do que micro e a intensidade em miliampere. As frequências e objetivos, eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês, tabelinha não, alguns números,
para caso vocês queiram copiar ou tirar print. Então de 2 a 10 Hz, utilizando esse tipo de frequência, você faz um aquecimento muscular, seja no Face, na russa, na alce ou na estimulação elétrica neuromuscular. De 30 a 40 Hz, a gente faz o recrutamento das fibras tônicas tipo 1, que são as fibras aeróbicas, que têm afinidade com o oxigênio. Então, esse tipo de frequência dá para a gente trabalhar com o nosso paciente num pós-LCA, numa fase recente, onde ele não consiga ter muita resistência. Nós queríamos trabalhar com essa resistência a favor. Com uma frequência de 40 a 70 Hz, a gente faz o recrutamento das fibras mistas, então das tônicas e das fásicas. Isso a gente pode estar trabalhando com o nosso paciente no decorrer da evolução dele. Então, basicamente, eu começo com 30 a 40 Hz, depois eu aumento a frequência para 70 Hz e, por último, penúltimo na verdade, a gente pode estar utilizando com o nosso paciente de 80 a 100 Hz para o recrutamento das fibras fásicas, que são as fibras de explosão, as fibras anaeróbicas, que não tem muita afinidade com o O2. E assim, finalizando, se nós quisermos futuramente fazer um trabalho de explosão muscular muito grande com o teu paciente ou com o teu atleta, a gente pode estar utilizando de 110 a 150 Hz, recrutando as fibras fásicas, mas de uma forma muito mais intensa. Os pulsos. Como é que eu começo a falar do pulso de cada frequência, de cada corrente para vocês? Basicamente, os pulsos hoje em dia eles vêm pré-programados nos aparelhos, então você não altera muito os pulsos. Nos equipamentos de antigamente, você precisava colocar os pulsos no phase e na russa medida em microsegundos e na alce medida em milissegundos. Caso você tenha que alterar os pulsos ou colocar o pulso você mesmo, para membro superior você pode estar utilizando 200 microsegundos, para tronco, abdômen, músculos posteriores do tronco, você pode estar utilizando 250 microsegundos e membros inferiores de 300 a 400 microsegundos. Então eu coloquei uma observação aqui da corrente alce, porque ela não é microsegundos, os valores são predestinados. Na corrente alce, ou você trabalha com 2 milissegundos ou 4 milissegundos de pulso. Isso já é predestinado. O equipamento, o fabricante que fabricou o equipamento, ele predestina isso para você. Então você escolhe isso e você só consegue modular nos equipamentos, caso não venha o pulso para você alterar. A frequência é a única coisa que você consegue alterar nos equipamentos basicamente hoje em dia. Então você coloca a frequência de acordo com o que você quer atingir. Os modos. Eu tenho o modo recíproco, sincronizado e o modo contínuo. Basicamente, se nós quisermos trabalhar ativamente com o paciente junto com a contração elétrica que vai produzir, nós iríamos utilizar o modo recíproco, que é quando um canal funciona e o outro fica inativo. Assim você pode trabalhar agonistas e antagonistas. Se eu quiser trabalhar meu bíceps e meu tríceps de forma recíproca, eu consigo. O modo sincronizado, que todos os canais vão funcionar ao mesmo tempo, e o modo contínuo, que vão funcionar todos os canais ao mesmo tempo, mas vai servir mais para um aquecimento muscular, porque ele não vai ter rampa. E essas rampas eu vou explicar agora como funciona para vocês, tá? Deixa eu só escrever aqui. Então, basicamente, se eu utilizar esses dois modos, o recíproco ou o modo sincronizado, eu tenho as rampas de contração, que são a rampa de subida, on, que é o momento máximo da corrente, decay, que é o momento que a corrente está descendo, e off, o momento de relaxamento. Então suponhamos que essa curva, esse trem de pulso que está aqui, ele é medido em segundos. Então rise é o tempo que a corrente vai começar a aparecer. Então eu vou propor aqui para vocês, acabei fazendo besteira aqui, vou propor aqui para vocês que seja 2 segundos de subida da corrente. O momento on seja 5 segundos. O momento decay seja 2 segundos. E o momento off vou colocar o dobro, 10 segundos aqui. Então eu sei que durante os 2 segundos a corrente vai estar começando a aparecer na pele do meu paciente, ele vai começar a sentir. O momento on vai ser o momento de recrutação máxima das fibras, dependendo da frequência. O momento decay vai ser o momento que essa corrente vai começar a perder a intensidade, e o momento off vai ser o relaxamento. Então, se eu for trabalhar com o meu paciente com o halter na mão, eu vou programar isso aqui para ele. Necessariamente não precisa ser isso, vai de acordo com o teu protocolo e o que você quer fazer com o teu paciente.
Então 2 seria o momento de contração concêntrica, que é o momento que ele está começando a elevar o halter, fazer flexão de cotovelo. 5 seria o momento máximo, então eu iria pedir para ele fazer uma isometria no 5, sustentando, recrutando bastante as fibras musculares do bíceps. 2, um momento de contração excêntrica e 4, quer dizer, e 10 segundos seria o momento de relaxamento. Então basicamente eu trabalharia da seguinte forma: 2 segundos para movimento concêntrico, 5 para movimento isométrico, 2 para descida da corrente, que é um movimento excêntrico, e 10 segundos de relaxamento. Isso você pode trabalhar durante 20 minutos, 15 minutos, vai depender do tipo de protocolo que você quer fazer com o teu paciente. Então no modo recíproco e o sincronizado, você tem essa opção de rampa. O modo contínuo ele é contínuo, então vai ser a corrente sempre na mesma intensidade até o tempo que você colocar no aparelho. Eu espero que tenha ficado claro essa parte. Caso não fique claro, eu tento fazer um vídeo apenas para explicar essa parte aqui, tá? Mas esses são os valores que você consegue alterar no próprio aparelho. Então vai aparecer Rise, On, Decay e Off para você alterar. Então você trabalha isso de forma com o exercício. Então o auxílio ativo é algo muito importante. Eu disponibilizei 3 artigos sobre a corrente russa, que fala que a corrente russa tem os melhores resultados com o auxílio ativo do paciente, e você acaba melhorando a metabolização daquele tecido, oxigenando mais. E quando é que a gente utilizaria a corrente se o meu paciente está fazendo exercício ativo? No caso seria para eletrolipólise, ou quando o paciente não está liberado para fazer movimento ativo, que nós vamos produzir umas sacudidas musculares, que é como se fosse você dizendo para o músculo: vamos acordar, não fica hipotrofiado, mantenha o seu trofismo normal. Eu vou explicar isso mais à frente. Então aqui eu dei um exemplo bem claro para vocês de um LCA, que o paciente não consegue fazer flexão de joelho nem extensão, então a gente utilizaria a corrente elétrica neuromuscular para poder acordar a musculatura, para ele não perder tanta musculatura, tanto trofismo de musculatura. Então eu coloquei um protocolo aqui para vocês da corrente Alce. Vou dar alguns exemplos também de como é que a gente utilizaria a russa, o phase e a Alce, tá? Então esse protocolo não foi eu que inventei, a Ibramed dá para você quando você compra o equipamento. Se você utilizar a portadora, isso aqui não é a frequência que você vai utilizar para ter fins de acordo com a frequência que você quiser, que é basicamente isso aqui. Não é isso aqui, é a portadora. Lembrando sempre que enquanto maior a portadora, menor vai ser a impedância que teu tecido vai ter, logo o resultado é um pouco melhor. Tá? Então a portadora que eles te dão como protocolo 1 kHz para 2 milissegundos, que é o pulso da corrente, isso aqui, você tem um efeito de fortalecimento muscular. Além disso, você tem que programar a frequência alvo do que você deseja. Se você quiser ter um efeito analgésico, você utiliza a portadora de 4 kHz, que é 4.000 Hz, para 4 milissegundos. Isso é um protocolo predestinado da própria Ibramed, tá? Então agora eu cheguei numa parte que muitas mulheres devem estar querendo assistir. Essa parte é sobre a eletrolipólise, de como ela funciona. Basicamente, os protocolos vão ser programados pelo próprio fabricante. Então, muitos aparelhos, você vai ver antes de você comprar o aparelho no catálogo e tudo mais, que vai ter um protocolo pré-fixado para isso. Eu não sei quais são esses protocolos, porque cada fabricante destina o seu próprio protocolo. Eu sei que é uma técnica local aplicada durante 20 minutos. E o estímulo fisiológico é o seguinte: após a aplicação invasiva ou transcutânea, você tem um efeito circulatório, que logo irá liberar as catecolaminas como adrenalina e noradrenalina, ligando aos adipócitos e fazendo a lipase, pela enzima lipase do adipócito. Obviamente isso vai ser liberado na corrente sanguínea, então sempre é legal você fazer eletroestimulação associada à estética com exercício físico, nutrição, com médico, tudo para acompanhar o melhor resultado. Porque, repetindo o que muitas esteticistas dizem para seus clientes, não adianta você fazer todos os procedimentos estéticos do mundo se você não controlar o que você come, ou se você não controlar seus hábitos de vida, se você não fizer nenhuma musculação. Então isso é muito importante. Não adianta você querer ir a uma esteticista, cuidar do seu corpo, se sua rotina é totalmente o contrário do que você está fazendo ali na estética. Então, para você melhorar, para você ter um corpo saudável,
repetindo, procure um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, um esteticista, tudo isso para agir em conjunto para melhorar a sua saúde e a sua escultura corporal, tá? Então, um exemplo bem básico aqui para reabilitação. Eu tenho um paciente de 25 anos que rompeu o LCA. Após 15 dias o médico liberou ele para fazer fisioterapia. Ele não pode fazer movimento de flexão de joelho, o médico não liberou nem extensão, apenas fazer movimentos isométricos ou até mesmo receber estímulos proprioceptivos. Como é que eu faço isso? Então a gente vai ter que primeiro escolher uma frequência alvo. A frequência que eu utilizaria poderia ser para sacudidas musculares, para acordar aquela musculatura de 10 Hz, né, o que foi proposto lá no início do vídeo. O pulso dessa corrente eu utilizaria, que é membro inferior, de 300 a 400 microsegundos, se fosse no phase ou na russa. Deixa eu colocar microsegundos. No phase ou na russa, lembrando sempre que a corrente alça ela é medida em pulsos em milissegundos, ou você escolhe 2 milissegundos ou escolhe 4. No caso eu utilizaria o protocolo de 1 para 2 milissegundos para fortalecimento muscular, utilizando uma frequência bem baixa, a nível de estimulação, algumas sacudidas musculares para acordar aquela musculatura e melhorar a oxigenação naquela área. Um exemplo de uma paciente mulher seria que a paciente iria procurar, obviamente muitas mulheres procuram a parte estética com o principal objetivo de escultura corporal, então existiria os protocolos pré-fixados em cada aparelho, mas eu utilizaria basicamente a eletrolipólise invasiva, que os fisioterapeutas podem fazer, os biomédicos e médicos, enfermagem também. Obviamente o efeito da eletrolipólise invasiva é muito melhor por conta da impedância de tecido, porque quando eu aplico a agulha no tecido gorduroso, a impedância da pele, da gordura, elas são impedidas de atrapalhar por conta da agulha, que é invasiva. Agora, quando eu aplico o eletrodo transcutâneo na pele, esse efeito é reduzido por conta das impedâncias que o tecido muscular oferece, o tecido, da transcutâneo oferece, por conta das barreiras. Então, obviamente, esse efeito vai ser reduzido, tá? Então eu coloquei as referências bibliográficas aqui. Eu espero ter ajudado um pouco mais nesse vídeo. Qualquer dúvida vocês podem comunicar nos comentários, eu tentarei melhorar, ou se não fazer uma aula repetitiva sobre os assuntos que vocês ficaram com dúvidas. Eu peguei o livro como referência, o Eletroterapia de Jones Eduardo Wagner, e algumas referências bibliográficas aqui. Os 3 artigos eu vou colocar na descrição do vídeo. Espero ter ajudado bastante.